Olá, mais uma vez nos encontramos para o prosseguimento do estudo dessa obra tão boa, tão importante para nós, que é o Homem Integral. Obra essa trazida pela veneranda Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E hoje nós estamos avançando na obra, né? Nós estamos entrando no capítulo 4, onde a Joana vem falar para nós sobre a busca do ser, né? A busca do êxito. Então é o homem em busca do êxito. E ela divide para nós em 3 subitens, falando sobre a insegurança e crises, conflitos degenerativos da sociedade e o primeiro lugar, o homem indispensável. Nesses subitens, né, e começando por esse de insegurança e crises, nós vamos buscar compreender um pouco dessa análise social, né, de onde nós estamos inseridos, para pensar no ser, no indivíduo. E nós vivemos numa fase, num momento da história onde o êxito, as conquistas tecnológicas, elas se enraizaram, né? Nós vivemos essa revolução tecnológica desde o final do século passado e agora a expansão cada vez maior da tecnologia. E o uso da tecnologia traz uma rapidez muito grande. Nós vamos cada vez mais sendo bombardeados de informações, de mudanças que antes demoravam muito para se consolidar, hoje acontecem em questões às vezes de segundos, de dias, e nós vamos vendo uma movimentação muito mais rápida. E nesse contexto existem algumas conquistas individuais que se estabelecem, algumas pequenas vitórias, algumas situações onde as pessoas conseguem êxito, são os seus 5 minutos de fama, são algumas conquistas materiais que havia ali a necessidade ou a vontade de possuir. Só que como tudo é muito rápido, as conquistas também se transformam em perdas muito facilmente. E a não manutenção de um patamar, de uma vitória, de um alcance, faz com que o ser muitas das vezes se entristeça e fique inseguro consigo mesmo naquilo que ele se propunha a realizar e a fazer. É claro que quando há uma sustentação sólida, onde valores morais estão ali presentes, essa insegurança cede porque há um entendimento da real necessidade das coisas, mas na nossa nivelação, né, na nossa condição, ainda estamos em busca de conquistas que são muito mais exteriores do que interiores. Então, esse fato de querer parecer ter mais do que tem, ou parecer ter algo que efetivamente ainda não tem, conquistar algumas coisas que ainda não possua, faz com que o indivíduo sofra. E estabelecendo para nós valores que são fundamentais, onde o ser seja maior do que o ter, o ser seja mais relevante do que poder e o ser também seja mais do que parecer, sem essa preocupação de parecer, vai nos situar em um ambiente que não nos remeta a tantas crises, porque a insegurança, a não conquista dos valores materiais, das posições que o indivíduo gostaria de ter, geram crises individuais, crises no trabalho, na família, crises onde as perdas tomam um espaço muito grande e muitas das vezes são enfrentadas através da violência. Então, as crises de autoridade, elas se fazem presentes quando não há essa conquista de valor,
que dizíamos anteriormente. Essas crises, para o nosso crescimento, elas são necessárias, mas nem sempre da forma como elas se estabelecem, nós precisaríamos tanto assim. As mudanças geram crises, né? Mas as crises onde nós perdemos o controle são aquelas que não estão alicerçadas em uma direção saudável, onde esse jogo de aparências são muito maiores, e aí quando vem à tona que eram só aparências, né, há uma perda de equilíbrio muito grande. É importante a educação nesse processo, né? Nesse processo nosso individual para a nossa conquista, e esse processo de educação individual passa muito por gostar de si mesmo. Quando nós gostamos de nós, sabemos conviver conosco, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, nós vamos alicerçando valores internos que fazem com que enfrentemos as situações externas com muito mais condição, com muito mais possibilidades de êxito, de vitória. Mas, quando fugimos de nós mesmos, quando fugimos de enfrentar a nossa real situação e condição, nós também vamos levando para aqueles que estão à nossa volta, e são não raro nossos filhos, que são aqueles que dependem da nossa maturidade psicológica para educá-los, né? Porque educar nós vamos, bem ou mal, mas vamos. Então, buscando efetivar valores melhores dentro de nós, esse processo da educação daqueles que estão sob nossa tutela, sejam nossos filhos, nossos alunos, nossos sobrinhos, aqueles com quem nós temos gerência direta, a educação vai se dar de modo melhor, buscando levar para essas crianças conquistas de valores e não de coisas. E às vezes nós vamos fazendo umas trocas, né? Nós vamos fazendo uma educação pautada no: se você fizer isso, eu te dou aquilo. Você foi bem nas suas provas, então eu vou te dar uma recompensa. E isso vai fazendo com que essa educação pautada em sucessos materiais gerem o que nós falamos anteriormente, que está na iminência do indivíduo. Se ele aprende desde criança que alguma coisa que ele faça vai trazer uma conquista material, e lá na frente, quando adulto, começa a não ter as conquistas que ele gostaria, porque nem sempre a gente consegue, gera frustração, gera tristeza. Então é muito importante nós refletirmos sobre isso e refletirmos na melhor maneira de orientar e de educar os que estão sob a nossa tutela, para que a gente possa levar para a nossa vida algo de melhor, e também é o que vai refletir na sociedade. Porque se a sociedade hoje ela se encontra em conflitos degenerativos, é porque o indivíduo vive esses conflitos. É porque nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, estamos vivendo esses conflitos. E é claro que isso vai se refletir na sociedade. Quem é a sociedade? Se não o somatório dos indivíduos que a compõem. Por que nós observamos tantos processos degenerativos nas instâncias mais diferentes na sociedade, inclusive na religião, que é onde se deve cultivar a fé, as conquistas de valores, né? Nós vamos encontrar as falas propícias nos grupos religiosos. E por que nós encontramos exatamente também nas numerosas religiões que vão surgindo essas crises ministeriais, essas crises de fé? Porque estão alicerçadas também ainda em parecer ser muito mais do que efetivamente ter já algumas conquistas. Nós viemos de conflitos bélicos estabelecidos, e eles não vão se diluir de uma hora para outra. As pessoas que nos representam na política, no poder, são pessoas que ainda estão muito mais herdeiras desses conflitos, onde o tomar o poder,
onde a violência estão muito mais presentes, são os homens mais fortes do que os filósofos, do que aqueles que têm valores intelectuais talvez um pouco mais avançados. Mas por quê? Porque nos reflete, porque nós ainda também estamos numa fase muito embrutecidas, entre aspas, diríamos assim, em nossos valores reais, em nossos valores espirituais. Trocamos muito as buscas que deveriam ser o nosso norte, porque não é da agora, desde que Jesus veio falar para nós de que o reino dele não é nesse mundo e que nós devemos buscar entrar nesse mundo, e para entrar nesse mundo que Jesus vem nos convidar, precisamos estar vestindo a túnica nupcial, que é o quê? Estar despidos das aparências, despidos dessas volúpias de querer ter coisas, né? Então, se desde lá Jesus já vem falando para nós esses valores espirituais que nós precisamos amealhar para entrarmos nesse reino, nós parece que vamos bem lentamente atendendo esse chamado de Jesus, porque na teoria a gente fala que a gente quer, né? Ah, como eu gostaria, como queria. Mas para a gente ir, a gente precisa alicerçar as práticas que nos levem até lá. E vivemos ainda buscando conquistas mais imediatas. E são essas que não trazem aí uma sustentação muito grande, né? Por isso, não tendo essa sustentação, ó, a insatisfação, o pessimismo que vai se alastrando, corroendo, porque uma pessoa pessimista, uma pessoa que reclama, uma pessoa que é personalista, ela acaba levando uma influência muito grande para aqueles que estão à nossa volta. São exaustivas, né? Exaure, porque corrói o que de fato deve nos sustentar. E em contrapartida, o que é que nós individualmente devemos buscar fazer, e é o que vai refletir na sociedade, né? É a coragem do enfrentamento. É a coragem de trabalhar as nossas dificuldades internas, né? E olhar as possibilidades maiores à nossa volta, encontrar-nos conosco, encontrar com a nossa família. Nós vamos vendo ao longo da sociedade, onde projetos muito bons, projetos políticos que sejam assim de crescimento para aquela comunidade, vão sendo engavetados, vão sendo substituídos por aquele outro que subiu ao poder e quer deixar a sua marca, é o personalismo. Em casa isso também acontece. Tem às vezes coisas que já estão caminhando muito bem, mas o indivíduo que chega para somar aquele núcleo familiar, ao invés de dar prosseguimento às coisas que são boas, quer mudar, quer trazer para aquilo que acha individualmente que deve ser bom para si, para um reconhecimento, e só traz dificuldades, porque se não tiver base sólida, se não tiver valores sólidos, vai ruir. E o ruir é onde traz as crises degenerativas, muitas das vezes. Então, se nós queremos uma sociedade melhor, devemos ser melhor dentro da nossa casa. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela é maravilhosa. Perguntaram a ela: Madre, o que eu posso fazer para melhorar o mundo? Ela responde: vai para casa, volta para casa e ame a sua família. A nossa família deve ser o rumo para o que eu quero de um mundo melhor. Eu não vou conseguir conquistas tão grandes, externas, se eu não tiver uma base boa e sólida. Então é uma base boa interna, individual, e refletindo na sociedade onde eu tenho gerência. Porque eu não tenho gerência em outros lugares. Às vezes o ser tem gerência na política, numa empresa, mas é temporária, ela é passageira, é por um tempo. Na nossa família, é durante toda a encarnação. Então é importante nós estarmos vigilantes com relação àquilo que nós podemos de fato interferir, influenciar e agir da melhor maneira.
o indivíduo, deve fazer essas conquistas individuais para que a sua família reflita o que nós queremos ter na sociedade. Mas, em contrapartida, quando nós ainda queremos muito o primeiro lugar e achamos-nos insubstituíveis, nós vamos ter uma expressão boa que diz isso, invariavelmente cair do cavalo. Porque as conquistas individuais, ser o número um, a gente pode até conseguir. No trabalho se destaca e consegue chegar ao máximo na sua carreira, no trabalho que você estabeleceu e que quer. Beleza, você conseguiu ser o número um. Mas isso é temporário, vai chegar uma hora onde, olha, terminou a sua etapa. E se a vida foi isso, é como se tivesse acabado a vida, né? Chega ali o momento da aposentadoria, chega o momento de alguma dificuldade física que o impede de dar prosseguimento ao seu trabalho, a ser número um no seu trabalho. O que vai acontecer? As frustrações. E agora, o que eu faço da minha vida? Se a minha vida foi o trabalho, e muitas das vezes a vida ser o trabalho, é muito um comportamento de fuga do indivíduo. Sabe, nos itens anteriores, não buscar viver bem consigo, não gostar de si mesmo. Se eu não gostar muito bem de mim, eu não posso gostar de ninguém. Não tem como. Porque se não partir do indivíduo, se não partir desse afeto por mim, como é que eu vou externar algo que eu não tenho? Então, quando o indivíduo foge, às vezes ele foge para o trabalho e ele começa a se achar totalmente indispensável no trabalho. E quando eu falo trabalho, é em todos os setores. O trabalho voluntário, por exemplo. O trabalho que a pessoa se dedica externamente, lá fora. E se há essa busca de reconhecimento ou essa fuga de si mesmo, dedica-se horas, dias, anos a esse reconhecimento exterior. Traz exaustão, porque a gente não consegue manter isso muito tempo, né? O próprio Divaldo conta para nós uma história que ilustra muito bem isso e que é bom para a gente se situar. Ele diz que uma companheira voluntária lá na Mansão do Caminho o procurou certa ocasião dizendo que estava exausta, porque tudo dependia dela, porque as pessoas não correspondiam bem àquilo que era para ser feito e ela estava cansada porque tudo muito sobrecarregada e ela estava muito aflita com aquilo ali, porque tudo era ela, tudo era ela. Aí ele ouve bem suas queixas, seu relato e diz assim: minha irmã, tira férias. Por que você não tira férias? Ela ficou em choque, né? Se eu tô dizendo que tudo depende de mim, que as pessoas não estão correspondendo, se eu tirar férias, tudo vai desmontar. Aí é que as coisas vão piorar mesmo, né? Não, tira férias. Aí você vai ver que você não é indispensável, não é insubstituível. Nós não somos, mas a gente às vezes acha que a gente é. Quer carregar a família nas costas porque tudo depende de mim. Ué, quando você não tiver, a família vai continuar. E às vezes, e aí o triste é isso, é notar que sem você ali querendo gerenciar, as coisas acontecem melhor. Olha isso. Se a gente chegar ao ponto de notar que sem a nossa interferência, as coisas em casa, no trabalho, estão fluindo melhor. Para não ter esse choque, é importante a gente buscar naquilo que a gente falou no capítulo anterior, né? Esse conhecimento interno, esse autoconhecimento. Como eu sou, como eu lido com as pessoas, que emoções surgem quando eu estou presente. Porque eu não posso consertar o mundo, eu posso consertar a mim. Mas, às vezes eu quero consertar o mundo para fugir de mim. Não, vamos fazer as pazes conosco, vamos nos abraçar, entendendo que nós somos filhos de Deus, amados por Ele, nós somos criados por Deus, esse Deus de amor. Então nós somos amor. Se nós não olharmos para nós com carinho, com esse afeto, né, dessa ligação junto ao nosso Pai, as outras pessoas não vão nos olhar assim.
porque elas até poderão nos olhar, mas a gente não vai sentir, porque nós estamos presos a sentimentos ali entristecedores. Às vezes a gente foge de nós mesmos porque não queríamos ter feito algo que fizemos, não gostaríamos de estar na condição que ainda estamos, mas estamos. É temporário, é passageiro. Então esse afago, esse carinho interno é absolutamente necessário para nosso crescimento, para nossa felicidade, e nós estamos em busca da felicidade. Essa felicidade, ela tem que partir de dentro de nós, porque nós trazemos esse chip. Nós trazemos isso na nossa criação, na nossa formação. É um chip interno de amor, o amor de Deus por nós. Então nós nascemos fadados a isso. E futucar lá dentro, encontrar dentro de nós esse amor, esse afeto, vai fazer com que nós possamos expandi-lo. Mas muito antes de expandi-lo, quem vai se beneficiar somos nós. E nós precisamos ser beneficiados. Porque vivendo melhor conosco, estando em paz conosco, sabe, não quero cair, não quero errar. Mas caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Isso já é um enredo conhecido e que deveria ser o nosso norte. Eu não quero cair, mas se eu cair, eu me erguer, eu me levantar. Ou então entender que eu ainda tô engatinhando por muito tempo, beleza, não corro nem o risco de cair, né? Chico dizia isso uma vez quando ficavam falando muito com ele para ter cuidado com relação à vaidade, porque senão ele poderia cair, e ele era muito alertado a isso, e ele dizia, não, fiquem tranquilos, eu não vou cair. E aí, olha, você tá dando provas da sua vaidade, de que você vai cair, porque você tá falando que não vai cair, não quer nem admitir. Ele, não, podem ficar tranquilos, eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Então, é reconhecer que nós ainda estamos num patamar de conquistas para muito adiante, e reconhecendo que somos aquelas crianças que ainda engatinham, nos ajuda, porque eu não vou temer tantas quedas, eu já tô, né, mais perto delas. Mas estimulando para quê? Para levantar, para erguer, para caminhar, para se tornar cada vez mais independente emocionalmente. É estabilizar as nossas emoções, sabe, receber o sim e o não com serenidade. E isso é uma conquista importantíssima, porque normalmente a gente recebe o sim sorrindo, feliz, ai, conquistei. E o não como o fim da vida, o fim do mundo, um absurdo. Não, é ter serenidade. Ela chama de estabilidade emocional. Atingir essa estabilidade emocional para quê? Para receber o sim e o não, para receber as vitórias e as derrotas com absoluta tranquilidade. Tranquilidade de que isso é passageiro, de que vai ficar o que for de fato uma conquista moral. Então, meus amigos, que nós possamos aproveitar muito dessas reflexões, que a gente possa acompanhar o estudo da obra individualmente em nossa casa, para enriquecer-nos de valores internos, para que a gente possa sair todos os dias da nossa cama, olharmos-nos no espelho, dar um belo bom dia para nós mesmos, com carinho, e iniciar as nossas tarefas, os nossos afazeres, compreendendo que são transitórios, mas que vão ficar as marcas das emoções, dos sentimentos que nós despertarmos nas outras pessoas. Então, que sejamos tocados cada dia mais de muito amor em nossas vidas. Um grande abraço a todos e até o próximo capítulo, né?